A você, desculpe uma rapidão, mas eu estou me sentindo nesse pôr do sol. Eu gostei muito da peça, acho que você realmente compreendeu a essência da Nise, muito como eu conheci, e a Elodie teve uma interpretação muito sensível, um artista, né? Sentindo essa vivência entre o Arthur e o Spinoza e o doente mental. Acho que foi realmente uma tríade que você construiu, que abrangeu muito a personalidade da Nise. Parecendo falando 50 anos que eu conheci Nise. Exatamente, ela fundou esse grupo de estudo, né, Arianos, e é uma fase de transição na vida dela. Não a conheci na primeira, só conheci nessa segunda fase, a fase junguiana, quando ela vem do materialismo, né, marxista, no casamento dela, de como ela vivia com a partidão, com os amigos, o passado, a evolução, todo o ideal comunista, e depois nessa virada onde ela conhece Jung, conhece o inconsciente coletivo, a individuação, mas que você relatou muito bem já na relação com o pai, já na vivência da juventude dela, a própria vocação médica. A gente sente na Nise a sensibilidade humana, a capacidade de compreender o humano, de se sensibilizar diante do sofrimento. Isso aí acho que ultrapassa toda a ideologia de esquerda e até base essa ideologia que muitas pessoas com essa sensibilidade, esse sentimento, não foram para a esquerda buscar uma solução que não encontravam na sociedade que viviam, né? Então essa esquerda dessas pessoas sempre foi um mundo ideal. Eles jamais compactuariam com o que essa esquerda fez na política mundial, mas no entanto eles viviam um sonho, aquele sonho que iluminava essa geração dos filósofos, dos intelectuais, do Ocidente. A Nise estava ali também. Mas eu conheci Nise já na segunda fase, na fase junguiana, onde ela, em função das vivências, das expressões dos psicóticos e através da sua imensa empatia pelo sofrimento, ela começa a sentir a dimensão simbólica. E é isso que depois constrói o Museu do Inconsciente, constrói a obra, aproxima ela de Jung, né? Ela manda para Jung isso em Zurique, e Jung, ao ver essas fotos, pede a ela que mande mais, porque era a própria demonstração do inconsciente coletivo, que os pacientes eram analfabetos, então como é que eles podiam ter acesso a essas imagens mitológicas, a não ser através dos seus arquétipos. Então Nise desempenha na obra de Jung também uma função muito importante, demonstrativa, que depois vai para o Congresso Mundial de Psiquiatria, que Jung é consagrado no final da sua vida, né? Um psiquiatra vivo. E nesse congresso tem 3 salas com as obras do inconsciente, mostrando para o mundo, né, essa vivência de Nise, da experiência dela, que sem saber
querendo ajudar os pacientes, termina por mostrar ao mundo, né, a teoria do inconsciente coletivo de Jung. E Nise, aí continuando, ela tem essa vertente psiquiátrica, né, ela que é importantíssima, né, que eu acompanho desde o começo, porque exatamente naquela fase começa a entrar também o aplicativo, né, os cortiazínicos, os fenitiazínicos, eles entram nessa fase que inaugura a psiquiatria moderna, a psicofarmacologia, junto com o eletrochoque, junto com o cardiazol, o coma insulínico, né, entram então os fenitiazínicos e a psiquiatria moderna, né? Mas que tem a mesma problemática que Nise detectava na época, a dificuldade do psiquiatra de sentir ou a capacidade criativa da mente, né, do psicótico, do esquizofrênico. Essa dificuldade persiste até hoje. E essa distância do psiquiatra, né, a distância médica do paciente, a falta de empatia para a criatividade simbólica e o uso da medicação, e até hoje o eletrochoque continua hoje, só que o eletrochoque muito mais sem convulsão, porque a convulsão é evitada, né, pelo horário, mas teria o mesmo efeito na mente que o Arthur denuncia e sofre, né, que é esse bloqueio do pensamento. E essa não compreensão do pensamento psicótico dentro do processo de individuação, que a Nise descobre o processo de individuação de Jung. Isso me afetou, foi decisivo na minha vida, porque foi através de Nise que eu, então, conhecendo os arquétipos desse grupo de estudo, né? Porque o meu analista, por acaso, eu fazia uma análise psicanalítica na época, freudiana, o meu analista foi fazer análise com Nise, né, o Evandro Mourão. E eu senti imediatamente na nossa análise, na mudança, senti a entrada dos arquétipos, né, no consultório. E aí, então, até ele me disse, nossa analista estava no fim já, e aí fui ao grupo de estudo, né, da Nise, na Casa das Palmeiras, depois fui diretor da casa, né. E através de Nise fui para Zurique, né, fazer a análise com a mesma analista dela, a doutora Maria Lúcia França. E aí comecei a minha vocação poliana de analista, e depois vim para o Brasil para ajudar a fundar a Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica, para formar analistas junguianos aqui no norte. Mas fiquei muitos anos no Rio, antes de ir para São Paulo, em 75, muitos anos no Rio, e acompanhei muito de perto a Casa das Palmeiras e a obra de Nise. E isso mostra que são duas vertentes bem claras. Por um lado, esse trabalho básico dos direitos humanos e a compreensão paciente como uma pessoa. Isso aí é algo que é um matiz sociológico, político, de início, onde ela transforma toda a sua vocação de esquerda revolucionária na revolução do tratamento da doença mental, baseada na empatia do paciente, baseada naquilo que ela sentiu pela que estava ali, naquela experiência, a empatia pelo ser vivo, pelo sofrimento, pela dor. Essa empatia de Nise, que ele encontra Spinoza, a vivência profunda da dor dentro da vida, como um propósito de totalidade, como expressão cósmica de totalidade. A vida humana ligada ao cosmos, é essa mensagem de Spinoza que Nise colhe intensamente, né, e que vivencia, que corresponde a uma vivência naquela fosse aprender isso com Spinoza, né, ela tinha isso nela própria, era arquetípico, né, ela vivia isso no processo de individuação. E vai encontrar essa correspondência em Spinoza.
luminoso e vai então ter essa correspondência com ele durante toda a vida, que depois aparece nas cartas do livro, né? E essa vivência da sensibilidade, da dor, que permeia então a atitude, o trabalho político de Dionísio na sociedade, na psiquiatria, na medicina, se conjuga aos poucos com uma revelação que vem de dentro desses pacientes que ela atende, dessa vivência dos delírios, dos psicóticos. Ela conhece a vida simbólica, ela conhece o inconsciente coletivo e o processo de individuação que se preserva mesmo na esquizofrenia mais grave, porque o caso Pertuis que aparece, Fernando Diniz, Adelina, são casos de esquizofrenia gravíssimo. E, sobretudo, o Carlos Pertuis aparecer nele, esquizofrenia, aquela gravidade, aquele tempo de internação, de hospitalismo, aparecer ali um processo de individuação assim, tão exuberante, tão complexo, é sinal de que realmente o consciente coletivo existe, a obra de Jung existe, que esse processo está fundamentado não na mente, né, mas nos arquétipos, na estrutura básica da psique, né, que ocupou a obra toda de Jung. E é nessa revelação, então, que Jung inicia, posteriormente, vivenciando isso no esquizofrênico, e nela própria, ela passa a fazer análise minha, passa a ir a Zurich regularmente, durante a minha formação em Zurich. Eu estive com Denise várias vezes, que ela vinha fazer continuar a sua análise com a doutora Fonfrantz. E onde ela, antes de eu chegar, porque quando eu chego, Jung falece 3 meses depois, né? E Denise já havia estado com Jung, né? Já havia tido uma relação pessoal com ele, inclusive analisando seus próprios sonhos. Jung reconhece nisso todo o misticismo dela. E essa vivência que ela tem na obra, ela traz de volta e continua aí formando as imagens do inconsciente, escrevendo seus livros, mas já agora guiada por esses símbolos que ela vê nos pacientes e nela própria e nos seus sonhos, e que com isso ela constrói, né, toda a sua vida e até o final, estudando, escrevendo, tratando sempre, né? Ela tem essa inspiração nos arquétipos do inconsciente coletivo. Então o Museu das Imagens do Inconsciente, nessa obra tão profunda, tão erudita que ela deixa, é uma obra que tem um correspondente no processo de individuação do muito intenso, e muito profundo, e que passa a ser realmente a inspiração ideológica agora de tudo que ela havia tido como ideal humano, humanista, dentro da sua formação de esquerda. Ela traz agora para essa formação espiritual e reúne isso, né, na sua vida, num significado tão lindo, tão bonito, tão profundo e, acima de tudo, você frisa muito bem, tão sensível, porque é isso que caracteriza profundamente a personalidade da, a sensibilidade. Sensibilidade para o problema social, político, humano cada vez mais, e posteriormente a patologia mental da loucura. Sensibilidade com a qual entra na loucura e que a permite então se recolheu muito bem, muito profundamente, né, que o Arthur também ilustra de forma tão exuberante, que na própria vida, no próprio sofrimento, Nise então penetra nesse universo da loucura com a sensibilidade e compreende esse outro mundo, que é um mundo diferente, é um mundo
profundamente humano, profundamente escravizante, mas exuberantemente dentro do sofrimento humano presente para quem o conhece. É que um mundo que continua o sofrimento humano, porque esse mundo da loucura que Nise conhece não é um mundo estranho ao humano. Tudo que ela traz, tudo que ela vive, é um mundo que continua na nossa dimensão humana dentro do sofrimento e além da nossa capacidade, do nosso ego de aguentar esse sofrimento. E esse ego que vai à ruptura, então, ao esfacelamento da psicose, da esquizofrenia, mas que dá razão, então, a essa invasão maciça dos arquétipos do consciente coletivo. Essa invasão continua a mostrar a relação do ser humano com o universo, através dos arquétipos, através do símbolo. Desse universo esquizofrênico, esse universo é profundamente humano e transcendente e cósmico, porque ele é a continuação da criação. O espírito criador, aquilo que o Carlos Pertuni percebe como planetário, naquela vivência delirante, psicótica, mas profundamente mística e profundamente científica, no sentido de perceber com a consciência a grandiosidade e a pertinência da criatividade no cosmos, que isso é toda a essência da teoria de Einstein sobre o mundo, a grandiosidade das forças cósmicas que regem a criação. É isso que Carlos Pertuni percebe, mostra e continua dentro da psicose da esquizofrenia. Eles que dizem têm a capacidade de empatizar, sentir, de vivenciar. Que esse mundo, apesar de ser absolutamente transcendente ao nosso em termos de saúde mental, porque é um mundo onde o ego está esfacelado, esse ego não se recompõe, mesmo com tratamento, com orientação, esse ego não se recompõe, mas esse ser continua no estado de consciência profundamente ligado, né, com este ego esfacelado, com aquele indivíduo, né, que paralisado, que sem o corpo todo esfacelado, numa cama de hospital, continua tendo a sua mente ligada, né, à vida, que ele já não pode ter, porque ele não usufrui mais sem ego, sem corpo, como é o indivíduo usufruir da vida. No entanto, ele tem essa ligação, aquilo que Jung descreve como uma função transcendente, né, do consciente coletivo, que faz a elaboração simbólica e que estrutura a consciência. Então, esse psicótico continua a ter essa ligação com o mundo arquetípico. E é através dessa ligação que ele vai expressar sua criatividade, que muitas vezes é compreendida como uma simples uma terapia pelo trabalho, uma terapia ocupacional, né? Onde o psicólogo é ocupado externamente e a pessoa, às vezes, até trabalha com isso e tem uma grandiosidade de se dedicar ao psicótico, a terapia ocupacional, mas às vezes tem dificuldade de perceber que essa ocupação é uma ocupação da alma, é uma ocupação da função transcendente que liga esse paciente ao cosmos, que é uma vida, então, de significados, uma vida de símbolos que ele está expressando. Não é simplesmente uma ocupação, mas é uma expressão profunda da ligação dele com o cosmos, ou seja, do ponto de vista humano, você acha que tem uma sensibilidade enorme para captar isso na
peça, porque a peça mostra isso exuberantemente do ponto de vista humano. Essa ligação, apesar de para-egóica, né, esse ego esfacelado, é a ligação do que há de mais profundo na vida, que é a nossa ligação com o espírito da criação. E aí Nietzsche fala em Deus, a Spinoza fala em Deus, num Deus que é tão complicado que é até difícil para a comunidade judaica, né, retê-lo, absorvê-lo, compreendê-lo, né, porque é um Deus com uma tal transcendência. Se bem que quando nós entramos nessa vivência de Deus e depois voltamos aos livros sagrados, junto com Jung e os arquétipos, nós percebemos que esse Deus de Spinoza, de Nietzsche e dos esquizofrênicos é o mesmo Deus que engendra todos os livros sagrados, dos grandes épicos da humanidade, é o mesmo, porque ele vem do arquétipo central do self. Ele vem dessa vivência da busca do ser humano por essa totalidade e esse significado da vida humana que transcende tudo que há de cotidiano, tudo que há de egóico, tudo que há de compreensível nosso aqui e agora, porque é uma transcendência tão profunda que atinge a vivência da criação do universo, do espírito criador do universo, que é o Deus de Einstein. Durante a vida de Einstein, apesar dos prêmios, apesar de todas as vivências, as honras universitárias e tudo, Einstein vivia neste outro mundo. Ele nem tinha pouca ligação com esse mundo, apesar de viver dentro dele, ser homenageado por ele, adorado, ele tinha pouquíssima ligação com esse mundo. A ligação dele era através deste outro mundo que ele sentia, então, a vida do universo, a criatividade central do universo. Por isso é que ele sempre buscou fazer uma reunião entre a macrofísica e a microfísica, e depois a teoria quântica e a teoria da relatividade, uma grande teoria que ele não conseguiu terminar, mas que se ocupou durante 25 anos finais da vida dele nesta relação, porque ele não admitia que o espírito criador do universo tivesse uma dualidade, tivesse uma divisão entre a macrofísica e a física quântica que não fosse enraizada numa vivência unitária comum. E é isso que Nietzsche sente, Spinoza, no conceito de alma de Spinoza, de alma, anima mundi, alma do universo. Ele sente essa vivência, né? E Nietzsche também, e Jung também, eles se reúnem aí na vivência do esquizofrênico, do psicótico, porque o psicótico, isso é muito paradoxal, a gente vê isso do Arthur, no desespero dele. O psicótico, talvez, o esquizofrênico, sobretudo crônico, talvez por ele sentir que ele nunca mais terá um ego articulado, que ele terá para sempre um ego fragmentado, daí a fase de ser o maior escravo da criação humana, porque ele é escravo dessas forças inconscientes. No entanto, exatamente por isso, ele tem a possibilidade de, através da criatividade, estabelecer essa ligação com a função transcendente e cósmica e perceber o espírito da criação como nenhum de outros, como nós, que temos o nosso ego, né, sempre presente, sempre apegado, nossos horários, nossos compromissos, nossas vivências imediatas, nossas culpas, todas as nossas obrigações. Ele está como que liberado disso tudo, ele se sente liberado, ele se sente como os artistas, né? E na apresentação do Geraldinho a gente vê de repente uma entrega
uma vivência de uma profundidade, né? E a pessoa diz, mas como essa moça que não conheceu a Nise, que nem é psiquiatra, nem talvez tenha lido tanto assim sobre a obra de uma, como é que ela tem a capacidade, né, de vivenciar com essa profundidade a obra de outro artista, né, que batizou a Nise, e de repente expressar isso nessa vivência, nessa profundidade. Isso é transcendência, isso é a vivência do arquétipo central do self. É isso que Jung passou a vida e a obra querendo transmitir, querendo ensinar, querendo divulgar, para que os seres se dirigissem, percebessem na sua vida diária, no seu compromisso egóico com o cotidiano, eles tivessem esse religar, essa yoga, essa vivência de ligação com o centro da psique, que para ele é o centro cósmico. Eles coincidem, o centro cósmico coincide com essa vivência do espírito criador, da vida, da matéria e de toda a organização cósmica, que são sentidos por essas pessoas. E é essa a proposta de terapia ocupacional da Nise, né? É a ocupação com símbolos, a ocupação com a transcendência, é perceber aquilo que a Adelina no filme do Leon Hirschman, né? Quando de repente ela vê que ela é esquizofrênica, que por definição ela é cortada do mundo, ela não tem ligação afetiva com o mundo, né? Mas de repente quando ela se sente filmada pelo Leon, ela vira para ele, vocês vão notar dentro do filme, ela vira para ele e dá um sorriso, mas um sorriso tímido, um sorriso de que aquela vivência de sensibilidade daquela mulher que nunca pôde ser mulher, que psicotiza pela impossibilidade do amor, pela proibição do amor, né? Que seu ego espatifa, ela psicotiza, nunca mais se recupera. Mas ali a gente percebe, Adelina, que ela continua viva, né? Pessoa, com amor, mulher, nessa beleza, a sensibilidade. É isso que a Nise captou, aquele sorriso dela pro Leon, eu acho que é para a Nise. Tudo que a Nise fez por ela, tudo que a Nise compreendeu, porque a Adelina estava mentira largada lá dentro como uma psicótica, uma vivência, diferença, estupor, sensibilidade deste mundo. Então, eu acho que na memória de Nise, nessa vivência, né, de tudo que ela nos traz, vindo de tão longe, lá das Alagoas, né, tão mocinha, com essa trajetória pelas esquerdas, revolucionários, pela tortura, pelo sofrimento, essa passagem pelo hospital psiquiátrico, a mensagem dela é revolucionária e nos inspirará sempre por esse culto, essa preservação, esse exercício permanente da sensibilidade humana. Quando eu conheci Nise, ela estava exatamente fundando a Casa das Palmeiras, o Hospital Dia, e tendo esses pacientes que saíam do hospital, não tinham para onde ir, faziam o Hospital Dia e faziam essa intermediação com o hospital, que é algo importantíssimo, psicótica, que São Paulo tem várias instituições que fazem, né? E que é a continuação dessa vivência. Só que é difícil para as pessoas terem a sensibilidade para o processo de individuação delas. O que Nise, o Rubens, né? As pessoas não, Spinoza, a ligação, o Jung, são pessoas que foram buscar esta vez academicamente, né? Elas foram em função de um chamado interior, um próprio chamado arquetípico, é a
vocação, vocare, quer dizer chamar. Elas foram obedecendo essa vocação interna e aí encontraram esse mundo. E as pessoas geralmente vão em função de um trabalho psiquiátrico nessas casas, tem formação médica ou psicológica, é uma formação mais mental, intelectual. Então é difícil nessas instituições terem esta vivência simbólica, porque é isso que o psicótico precisa, porque esse é o mundo dele. Nesse mundo ele sente, pensa, fala, ele conversa, ele é recebido, só que não é o mundo do ego, é o mundo do ego esfacelado, é o mundo dos escravos dos arquétipos, né? Como se coloca, Então, nessa vivência que eu fui encontrar Nietzsche na Casa das Palmeiras. E ali, nesse grupo de estudos de Jung. E o que me atraiu imediatamente, que eu fazia análise, eu já estava quase formado em medicina, estudando medicina, eu estava ali pela vocação da psiquiatria, mas ao mesmo tempo a psiquiatria era esse horror que você descreve, era o eletrochoque, o cardiazol, e o coma insulínico, e os pacientes psicóticos, né, convulsão ou fora de convulsão, síndrome pós-convulsiva, eles ficavam, né, arrasados. Então aquilo é um horror. Eu vou passar minha vida aqui dentro. Então eu vi a cardiologia que surgia na medicina, como a hemodinâmica, o estudo do coração, das doenças, e eu começava a me fascinar por aquilo. Mas ao mesmo tempo a minha vocação era a psiquiatria, né? E ali é que no grupo de estudos a Anise abre o volume 9, a primeira parte do Jung, que é o volume 9 das obras completas do Jung, tem a primeira parte, que são os arquétipos do inconsciente coletivo. E na segunda parte, então, que tem o Arion. Mas eu estava na primeira parte, né? Aborda o arquétipo da mãe, o arquétipo e da criança. Quando nós estávamos lendo isso, eu tinha sempre uma grande vocação para o teatro, para o humanismo, para as artes, para essa vivência, né? Eu estudava canto muito, né? Estudava muito teatro, adorava música. Então eu sofri demais na psicanálise com redutivismo. Sobretudo hoje eu vejo na interpretação da psicanálise, eu vejo o redutivismo, a patologia, as defesas que fazem a grandiosidade de Freud, a genialidade de Freud. Mas quando nós empregamos isso para a patologia, o problema é que esse modelo foi empregado para o normal. A psicanálise seguiu, institucionalizou isso e passou a formar pessoas psicanalistas aplicando esta teoria, que é um retrato genial da patologia, para o desenvolvimento normal, sobretudo baseado na teoria da repressão. Então nada mais asfixiante, nada mais terrível que o meu processo criativo tivesse que sofrer uma repressão e uma sublimação para eu amadurecer. A própria Câmara de Gás, eu comecei a associar a sublimação de Freud com a Câmara de Gás. Eu vou ser morto aqui dentro, reprimido, sublimado, e o dia que eu sair daqui eu vou ter um diploma para ser adulto e tratar dos outros. Então eu vivi essa desgraça, um terror, uma tortura na minha análise. E o meu analista também, porque ele também era uma pessoa muito ligada, muito humana, e que tinha na teoria Freud, não tinha se formado. Então eu lutava com ele e depois eu vi que aquilo ecoava dentro dele, que também sentia esse redutivismo, a patologia terrível, terrível, onde o Abraham, lá numa passagem, de repente, via a vivência do Espírito Santo e interpreta como os gases de Deus, da fase anal da criança, que cria então o Espírito Santo.
Eu que tinha fugido do catolicismo por causa da repressão, e meu pai era protestante, e meu pai era de padre, está acabando comigo de tanto vale. Ele era protegido, minha mãe atrás de mim, vai, domingo, e tudo, eu escapando daquilo, de repente eu caio dentro dessa outra igreja, agora que eu estou frito mesmo. Então, aí, inconsciente coletivo, os arquétipos do inconsciente coletivo, comuns ao teatro, à arte, à religião, os arquétipos, a medicina, a ciência, a música, meu Deus, uma revelação, digo, Nise, eu vou para Zurique. Ela disse, vai, meu filho, vai. E eu fui 6 meses depois, eu tinha fechado, depois, aí já tinha passado, tinha estudado bastante, já tinha consultório, fechei o consultório, e fui para Zurique, né? Lá fazendo análise com a doutora Fulfrance, analista da Nise, e lá conheci o mundo arquetípico, que Zurique era aí um cruzamento da cultura do mundo. Eles iam por causa do arquétipo, eles iam a Zurique. Então você tinha uma palestra no instituto com um antropólogo, tinha estudado os esquimós, tinha convivido com Rasmussen, tinha toda a aula dos esquimós. Depois, na palestra seguinte, era um arqueologista de Jerusalém, das imediações, que trazia os últimos achados na arcade do cristianismo, da época de Cristo. Depois vinha outro indivíduo que convivia com as tribos indígenas americanas e trazia os costumes. Depois vinha um sinólogo que trazia uma vivência direta do Xing, né, com sábios chineses. Então eu médico absolutamente ignorante, analfabeto, no humanismo, eu só tinha vocação. O resto eu não tinha nada, zero. Então eu via aquele vendaval, aquele tufão, aquele ciclone. Eu, graças a Deus, eu tinha um respaldo familiar para não precisar trabalhar para pagar aqueles estudos. E permaneci 5 anos imerso nesses estudos, nessas vivências. Um dia eu senti uma dor aqui nas costas. A minha mulher viu, o que é isso aqui, meu bem? Olha aqui na minha costas, no meu tipo escara, aqui, uma escola enorme de problema da cadeira, que eu não levantava da cadeira de tudo estudar. Então essa foi uma experiência de Zurique e que veio da doutora Nise, ao qual eu sou eternamente grato, né? Depois eu voltei. Fiquei no Rio ainda, né? Com 10 anos, né? Com um grupo de estudo, dando formação e supervisão, e depois encontrei o grupo de São Paulo, né? Já no centenário de Jung, que aqui é o centenário da Nise, 75 foi o centenário de Jung, que encontrei o grupo de São Paulo. E aí fizemos a sociedade, a SBPA. Né? Então, tudo isso a minha vida, a Nise é uma personagem central, importância central, que me trouxe isso tudo. Por isso que eu vim hoje aqui, eu estava ali sentado vendo a sua peça, essa história, pensando nela, nesses anos todos. Quando você falou nos velhinhos lá da tribo, olhando o sol, eu vou fazer isso também. Eu vou dizer que é tudo muito bom. Eu vou me embora, não vou dizer nada. Era uma coisa assim extraordinária, porque no hospital não entrava nada dessas coisas. Tudo era um ambiente médico, fechado, muito. E a Nise começou a introduzir os cachorros e depois os gatos na terapia. Mas ela tinha brigas com a direção do hospital, porque todo dia o diretor tinha dado ordem para não entrar mais cachorros em gato, que aquilo estava baixando a reputação do hospital, que o Ministério da Saúde já estava sabendo, que o ministro já tinha comentado isso numa reunião, e que aquilo era um absurdo e que estava violentando as regras mais básicas de higiene e que o Ministério da Saúde não podia aceitar aquilo de maneira alguma. E a Nise ouvia aquilo
saía sem dizer nada, dizia, esconde os cachorros hoje, amanhã, deixa entrar outra vez. Então ela era revolucionária. E isso é impressionante, porque o Carlos Pertuis, que tinha os dois cães, que o sertanejo e o sultão, ele, que não tinha ligação afetiva com ninguém, não tinha de maneira alguma, um dia ele sentiu que o sertanejo estava com a filhotice machucada e ele disse, eu preciso ir à farmácia buscar remédio para o sertanejo. Isso para o esquizofrênico é uma coisa assim inimaginável. Um psiquiatra que ouvisse isso, eu não ouvi, não escutei isso, porque a função afetiva, aquilo que o Bloiler diz, que é fundamental no diagnóstico da função da esquizofrenia, o Bloiler, no livro dele, onde ele descreve a esquizofrenia, ele mudou o nome de demência precoce, que era lá em Zurique, onde o Jung se formou, né? Onde a gente estudava também no Instituto Jung, nós fazíamos curso também no Hospital Burgos, do Bloiler, onde o filho dele, o Manfredo, estava no lugar do pai, que era o gênio. Então, nessa vivência lá, o Bloiler, no livro dele, descreve a esquizofrenia, se caracteriza basicamente pelo isolamento afetivo do mundo e o truncamento da função afetiva, da comunicação. O esquizofrênico está isolado, ele sofre de autismo, está isolado do mundo, não tem relação. Daí ele e o Freud, inclusive, acharem que o esquizofrênico era incapaz de transferência. Por isso a psicanálise não poderia tratar a psicose e a esquizofrenia. Depois isso foi mudando e hoje é diferente, mas então havia essa vivência. E isso nós notávamos, e a gente nota isso. O psicótico, ele se relaciona com a função afetiva dele, por estar dentro deste outro mundo, ele está ligado a outras formas de vida, como o Carlos Pertuis percebeu, planetário, cósmico, extasiado, ele estava ligado aos planetas. Ele tem uma ligação afetiva, só que uma ligação afetiva fora desse ego espacial. Mas muitas vezes abrange animais, passarinhos, dá comida para os passarinhos, gatos, cachorros, tudo. Ele tem essa vivência com os animais. E isso precisa ser estimulado, porque isso é profundamente saudável mesmo, e profundamente humanizante, porque já é um passo para ele lidar com os seres humanos. Ele já está com os animais domesticados, animais de casa. Então isso aí é uma das descobertas da Nise, né, na terapia ocupacional. Esse convívio, e que no meu livro de educação eu coloco isso, inspirado na Nise, na educação. Porque se vocês entrarem nas universidades, vocês entrarem nas escolas, não tem um animal. Eu disse, mas isso é muito errado. O ensino fica desumanizado, fica uma coisa só da mente. Não tem coração, não tem alma, não tem emoção. Por isso as pessoas esquecem o que aprendem. Porque não tem vivência, não tem emoção. Então, se os alunos tivessem uma vivência com um gato na escola, que eles vissem o gato engravidar, acompanhassem a gestação, vissem o gato parir, vissem os filhotinhos, ver como ele carrega os filhotinhos, depois vai estudar psicologia na relação mãe e filho e tudo, e ver ela carregando aqui, e vendo depois quando eles começam a mamar e crescer, e vem mamar e ela já não deixa mais, e dá um tal, que beleza de relação do complexo materno, de relação mãe e filho. Se os alunos vissem isso, que hoje a etologia, se estuda o comportamento dos animais, é importante na psicologia, mas que nós não temos na universidade. Eu digo, não tem árvores frutíferas, vocês não veem nos vejas, tudo no botânico, mas não veem
não ver uma árvore crescer, dar frutos, de colher. Vamos hoje ao abacate, que nasceu, vocês viram, que cresceu esse ano, quando você entrou vestibular, estava aqui, agora já está lá em cima, lembra? Pois é, esse abacate é o que nós hoje vamos fazer e temperar. Então, essa vivência do que é a vida. Porque como é que as pessoas vão saber o que é ecologia? O que é preservar o quê? Eu não sei nem onde é que nasce o tomate, ou preservar a ecologia. Então não tem a vivência. E é isso que a Anísio traz. A vivência do símbolo, porque a Anísio era intelectual, mas era profundamente humana, ligada. Então é que a vivência, ela vivenciava pelo sofrimento, que ela quer introduzir na psiquiatria, uma coisa muito simples, só que é algo muito difícil e muito impensável na ciência, na medicina, na psiquiatria. Ela quer introduzir a vivência do sofrimento, que é a condição da vocação médica. Você é do psicólogo, você vai pelo sofrimento, né? Pela empatia, não é isso? Ela quer introduzir isso, essa empatia, só que aí tem uma barreira. Porque o cientista, o médico, não podem sentir. O ensino não pode ser vivenciado, tem que ser mental. Então aí não tem gato, não tem cachorro, o jabuti, ele não atrapalha ninguém, mas põe um apelido nele e deixa os alunos, no dia que entrarem, vai lá cumprimentar o jabuti, que ele é o vice-reitor nosso aqui, vai lá. A Anísio dizia, o sultão e os sertanejos são os terapeutas, os médicos são os coterapeutas, os ajudantes. Então, se tivesse isso na faculdade, olha aqui, junto com a faculdade, temos aqui o nosso jabuti, o nome dele é Jajão, lá na cumprimentar no vestibular, e no dia da formatura, faz favor de lá despedir, ele queria uma vivência humana, humanizaria a faculdade, com o reino animal, com as árvores e tudo. Porque é isso que falta ao ser humano no planeta. Se você disser uma coisa que falta, o que a Anísio diria para o nosso planeta, o que falta? A sensibilidade para a vivência, o sofrimento do planeta, da terra, o sofrimento das árvores, do ar, do vento, da chuva, estão sofrendo conosco. Precisa isso para nós salvarmos, e não é só o planeta, mas salvar a nossa espécie. Que a nossa espécie, ela está declinando, só não vê que é muito cego e insensível. O que a nossa espécie fez com o nosso habitat, com a nossa casa, com o nosso útero, com a nossa vida, é algo suicida. Nossa espécie tem um componente suicida extraordinário. Está levando ao declínio, nos levará à destruição. Então é preciso Anísio, é preciso sofrimento, é preciso simpatia. Não é uma doença mental só, é uma doença da terra, é na vivência ecológica, na vivência das reservas, da água, da chuva dos rios, da poluição. É preciso essa empatia. E ela é cósmica, daí o Arthur, daí os psicólogos que vivenciaram isso cosmicamente, eles têm muito mais humanidade, apesar do ego esfacelado, muito mais que nós, porque eles podem perceber do grande planetário, né? No espelho dentro de casa, eles podem perceber, eles têm isso. Então essa vivência deles que nós não temos quando nós afogados no ego da civilização, na cultura de consumo, irresistível, um dragão cada vez mais devora tudo, é o consumo de tudo, se é obrigado. Eles são escravos dos arquétipos da loucura, nós somos escravos do consumo, nós somos obrigados a consumir, bombardeados desde crianças, né? Pela mídia, pelo marketing, pela televisão, condicionados, né, a consumir. Desde os doces, depois todo o açúcar, todo o sal, todas as gorduras, tudo isso que nós sabemos que isso é veneno hoje, nós sabemos. Eu sou médico formado, né, há tantos anos,
Agora que eu dou conta de como eu me alimentei, essa família, minha mãe cuidava de mim, levava pediatra, como nós comíamos tudo errado, nossa alimentação era completamente absurda. Mas só que isso está no consumo, está na televisão, está em cima das crianças. Isso é irresistível. E nós aí vamos nos desumanizando. A história da humanização planetária que chega a nós tem como contrapartida a sua sombra, a desumanização da nossa espécie, progressiva, irresistível, terrivelmente ameaçadora. Mas o ser humano, ele é muito criativo, e diante do perigo, da ameaça de extinção, ele está começando a acordar. Só que é um sono tão condicionado, tão profundo, e alienação, que ele está despertando tão vagarosamente, né, que a gente teme, né, e não acorda em tempo. Nós estamos na torcida. Parabéns a vocês, né, por essa obra. Vocês que vieram aqui.